Então, o respeitar, ele segue um princípio. E a gente tem a passagem bíblica: dai a César o que é de César. O que Jesus estava fazendo nesse momento? Quando perguntaram para ele: Senhor, é justo pagar o imposto, pagar isso, pagar aquilo? Nesse momento, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, respeite toda e qualquer autoridade. Respeite Deus e respeite César. Se César, que é a autoridade terrena aqui, ele quer o imposto, dê o imposto. Dê a César o que é de César. Dê a ele. Ou seja, respeite. O que é respeitar? Respeitar é aceitar. Respeitar é entender. Respeitar é se colocar no lugar do próximo. E é principalmente perceber que nem todos estão no mesmo nível, nem todos têm o mesmo conhecimento, nem todos têm a mesma emoção, as pessoas são diferentes. Então, eu não sou o dono do universo, eu não sou o dono de toda a razão. E eu não posso querer nunca que a Alessandra, que o João, que o André pense exatamente igual a mim. E quando eu parto do princípio de que nós não somos iguais, eu entendo que teremos pensamentos diferentes. E se teremos pensamentos diferentes, nós teremos decisões diferentes. E se eu de fato acredito nisso e entendo isso, quando o meu amigo, o meu esposo ou a minha esposa tomarem uma decisão diferente da minha, tá tudo bem. Eu respeito. Quando eu não respeito, quando eu digo, não, você não pode tomar essa decisão, eu não quero que você tome essa decisão. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu estou me transformando num ditador, no dono de toda a razão, num Deus sobre aquela vida, egoísta, dono daquela vida. E eu não sou o dono. Eu não sou o dono da Alessandra. Eu não sou um ditador. Eu não posso ser egoísta. Eu não devo ser egoísta, seria melhor, né? Eu não devo ser egoísta. Então, o respeitar está diretamente ligado a uma aceitação. A gente já passou por esse tema aqui no canal. Aceitar. Reconhecer que mesmo entendendo naquele momento que a decisão do outro é errada, eu preciso permitir que ele faça porque é uma escolha dele, e aí eu aceito, e aí eu respeito. Eu não preciso concordar. Respeitar não é concordar. E também não é participar, né? E também não é participar. Tá? Então, se eu não, na verdade, se eu não concordo, eu não participo, né? Esse é o tema. Esse é o ponto. Se eu participo, é porque eu concordo. Nem sempre, né? Porque as dores podem me levar a participar porque eu quero estar com você, porque eu quero a sua presença. Porque tem um outro sentimento nisso. Exatamente. Né? Mas acaba que eu não estou concordando, mas a mensagem que eu passo é de concordância. Né? A mensagem que eu passo, eu não estou falando nem das pessoas, mas até para o universo, quando eu estou aqui presente junto com você, é uma mensagem de concordância. Mesmo que não seja esse o motivo que eu esteja lá. Correto? Então, respeitar, ele passa por tudo isso que a gente falou. Tá? Então, quando eu posso respeitar a decisão da Alessandra, não concordando com ela, não participando da decisão dela, ficando na minha, mas respeitando. O que é respeitando? Não criticando, não apontando o dedo para ela, não falando mal dela, não dizendo para todo mundo que ela está errada. Dessa forma, eu respeito a decisão dela, mesmo não concordando. Não concordar está tudo bem, mas é o meu entendimento, por isso que eu não concordo. Agora, Ivan, o que faria eu ter tanta dificuldade de concordar? De concordar ou de respeitar? De respeitar. De concordar.
concordar de respeitar. Respeitar porque é o nosso tema. Tá. Por que eu não consigo respeitar? Porque a decisão daquela pessoa está indo de encontro contrário ao que eu acredito e ao que eu tenho certeza que é a verdade. E aí o ser humano, né, e aí a sociedade, ela já recebeu, né, esse ensinamento, essa configuração que está no nosso inconsciente, de obrigar a todo mundo a ser igual, a pensar como eu penso. Ou seja, ser partidário. E aí, quando eu digo partidário, não tem nada a ver com política, mas sim tomar partido de uma ação. Então, a sociedade vai ali e define aquilo ali como certo. E aí vai lá uma multidão para aquele lado ali, porque aquele lado ali é certo. E aí, se alguém é contrário, a sociedade entendeu que eu tenho que obrigar esse cara que é contrário, que é a oposição, a pensar como eu, senão ele é meu inimigo. É assim que a sociedade trabalha. Aliás, é assim também que as religiões trabalham, desde que as religiões surgiram. Tá? Lá atrás, quando surgiu o cristianismo, a religião do cristianismo, a primeira ação deles foi perseguir os que pensavam diferente. Né? A primeira igreja lá, criada, igreja física, com o nome cristianismo, religião de Constantino. Primeira coisa que eles fizeram, os cristãos, os que pregam o amor, foram perseguir os que pensavam diferente deles, né? Chamando de bruxos, ou, né, entendendo que era bruxa, queimando, apedrejando, invadindo os templos daqueles que não se rendiam ao Senhor. Então, essa configuração ela está na humanidade. Obrigar o outro a pensar como eu penso. E aí, no meu casamento, eu, pessoa, ser humano, bonzinho, mas que faço parte disso tudo. Não adianta eu dizer que não faço parte, eu sou parte disso tudo. Dentro de mim tem a mesma configuração. Então, quando o meu marido ou qualquer outra pessoa faz algo que eu não concordo e que, de forma geral, a sociedade condena, eu não aceito, eu não respeito, eu não concordo. Eu quero obrigá-lo a pensar como eu penso. E é interessante, né, Ivan, porque o não respeitar, ele não começa em não respeitar o meu marido. Ele é não respeitar em todos os níveis, ainda que eu não perceba isso. Se hoje eu não consigo respeitar a decisão do meu marido, quantas vezes eu não desrespeitei ele dentro de casa? Perfeito. E se eu desrespeitei ele muitas vezes dentro de casa, quantas vezes eu não desrespeito meu pai, independente de quem ele seja, a minha mãe, eu desrespeito os meus patrões ou os meus funcionários, eu desrespeito os meus líderes, eu desrespeito as autoridades constituídas. E isso é tão sutil, né, Ivan, que eu vou desrespeitando, e nem percebo. Beijo no coração de vocês, então até amanhã. Já não é mais até segunda. Até amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.